noite a todos. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar então mais um estudo da Gênesis e da Gênese. Antes disso, vamos fazer nossa prece inicial. Nosso estudo está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois no YouTube da Casa do Caminho. Rogamos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que ilumine mais uma vez o nosso estudo, a nossa boa vontade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para aprendermos, que tudo que for aqui discutido possa fazer ressonância em nossa vida, para que nós possamos colocar em prática e aprender. Que assim seja. Sim seja. Boa noite, Dário. Boa noite, Débora. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite. Na Gênese, nós vamos continuar do item 7. Só um minutinho, tá entrando mais gente. Eliana. Boa noite, Eliana. Boa noite, gente. Desculpa o atraso, como sempre. Nós acabamos de fazer a prece também. A Gênese nós vamos fazer o item 7 e depois a gente passa para o Gênesis bíblico. Eu não estou compartilhando a tela, deixa eu compartilhar. No último estudo, então, ainda na introdução da Gênese, foram abordados alguns temas aí relacionados ao Espiritismo, na questão da revelação, né, de como que o Espiritismo, assim como uma ciência, né, uma lei natural, ele tem toda uma diretriz, todo um raciocínio lógico para as coisas acontecerem. Kardec faz questão de situar isso, né? Falou então do significado da palavra revelar, que é exatamente tirar o véu. Quer dizer, tirar o véu é mostrar uma coisa que sempre existiu. E o Espiritismo faz muito isso, né? Fez e ainda continua fazendo. Plano espiritual, mediunidade, reencarnação, todas leis naturais, né? Todas coisas que já existiam, mas que não eram do nosso conhecimento, e o Espiritismo então revelando. Junto disso, a fé raciocinada, que é o outro ponto que é bastante abordado aí na doutrina espírita, de que essa fé que antes era tida apenas como religiosa não tem nenhum problema e, aliás, é muito recomendável que ela acompanhe as outras leis naturais do mundo, assim como a ciência, assim como a filosofia. Então, no item 7, Kardec vai continuar abordando para a gente sobre essa questão da fé. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pôde descobrir por meio da inteligência, nem com auxílio dos sentidos. E esse conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, que por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Então, essa fé que nós temos do crer, essa fé relacionada com a religião, aqui nesse início está falando para nós que ela meio que facilita o caminho, porque nos deixa de mente aberta para crer em coisas que não são tangíveis, em coisas que nós ainda não conseguimos descobrir por meio da inteligência. Por isso que a fé raciocinada e o Espiritismo, tendo como base também a ciência e a filosofia, ele clareia ainda mais para nós, né? Por quê?
quando nós tratamos a ciência de maneira separada, é muito difícil isso aqui, ó. Quando nada é descoberto, né? Quando não é descoberto por meio da inteligência, ou quando não é algo palpável, tangível, algo que a gente pode sentir, a gente simplesmente não crê. Isso quando a ciência está separada da religião. Então, no âmbito da fé religiosa, ela é como uma porta que permite a gente pelo menos iniciar. Porque se eu não acredito desde o início, não tem como nem eu investigar, não tem nem como eu aprofundar. Então, o crer, né, ter a esperança, acreditar que pode sim, é o primeiro passo para que a gente investigue, para que a gente entenda. Então, essa fé, né, no Espiritismo, sendo fé raciocinada, né, que é justamente quando a gente consegue unir essas três coisas, ciência, filosofia e religião, ou puramente pela fé religiosa, ela abre esse caminho para nós. E isso não é muito difícil, porque a fé, querendo ou não, ela é algo sempre da criatura humana. Era como se fizesse parte da nossa vida desde da nossa criação. Por causa da nossa curiosidade, por causa de nós querermos saber o porquê, a gente começa a formular hipóteses, a gente tem mitos, a gente tem mitologias, e isso não seria possível se não tivesse o primeiro passo, que é a fé. Né? Continuando então, neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos. Quer dizer, a predisposição é nos colocar na condição de receber. Né? Designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Aqui falando no caráter especial daqueles espíritos mensageiros, né, esses que nós temos conhecimento antes do Espiritismo, mas no Espiritismo isso meio que democratiza. Né? Qualquer homem, qualquer ser pode assumir o papel de Messias, que na verdade já tem desde quando nasce. Cada um de nós, o Messias que é um missionário, né? Se a gente não delimitar um tamanho para a missão, que quando fala de missão nós tendemos a crer só em missões muito grandes, muito importantes, aquela coisa bem chamativa, né? A gente lembra dos grandes vultos da humanidade, Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa. Sempre que fala de missão, a gente lembra de pessoas assim de uma grande importância, né? Mas temos que lembrar que cada um de nós tem a nossa missão, e o Espiritismo deixa isso claro para nós. Então, essa predisposição, que antes era num sentido assim que a gente poderia achar que era exclusivista, né, dos privilégios, ou só para aqueles enviados mesmo, lembrando que esses enviados, o Espiritismo esclarece para nós que é a questão do merecimento, são espíritos que chegaram a esta condição, né? No âmbito da doutrina espírita, isso democratiza. Então, cada um de nós, dentro daquilo que nós conseguimos ajudar, nós podemos também ter esse papel. Então, a fé é essa predisposição para o agir. E o Espiritismo, como terceira revelação, mostrando que é possível, né, coisas que antes a gente achava que era loucura ou que não, simplesmente não existiam, ela abrange todos os filhos de Deus. Né? E finalizando aqui, considerada debaixo desse ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem discussão. Quer dizer, quando nós pegamos aqui, quando nós terceirizamos o nosso aprendizado, quer dizer, quando a gente fica dependente de um Messias, ou de um enviado, ou de um missionário, né? Se a gente frustra, ou se a religião que a gente está seguindo em algum momento não deixa claro esse papel de uma pessoa para dirigir, a gente fica sem a possibilidade de aprender. Né?
E do outro lado também, mesmo que exista, se a gente não tiver essa fé raciocinada, esse conhecimento prévio, saber o chão que nós estamos pisando, no termo religioso, né, para nós na doutrina espírita, é muito arriscado esta passividade absoluta, quer dizer, aceitar tudo. Na quarta-feira comentamos sobre isso, né? A gente precisa ter um senso crítico, né? O nosso tema na quarta-feira na Casa do Caminho, os falsos profetas. É muito comum, quer dizer, é possível, né, de acontecer da gente estar num meio em que a multidão acredite, né, em algo que não faz sentido nenhum e a gente se deixa levar, né, por essa crença comum e acaba caindo aí nessa questão da passividade, de simplesmente aceitar e colocar isso na nossa vida sem um exame, sem uma crítica. Só que nós somos os responsáveis pela nossa vida. Então, por mais que tenha uma doutrina, um conselho ou algo que me induza a fazer o errado, a escolha é minha, né? E eu vou sofrer consequência. Porque eu permiti também ser induzido. Porque eu não fiz, né, o meu papel de ter um senso crítico. Então a Gênese, aqui nós estamos na introdução, ela é uma obra, né, que nós já comentamos, que principalmente, né, no tripé ali da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, principalmente no tripé, na parte relacionada com a ciência, a Gênese vai estar ligada, né? Ela vai trazer para nós explicações lógicas para coisas que antes eram tidas como sobrenaturais. E ela vem depois de todo um esclarecimento já do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do livro Céu e Inferno, né? Céu e Inferno nós vemos muita questão da filosofia, o raciocínio lógico de Kardec para provar coisas. Isso no livro dos Espíritos também a gente vê. A questão da religião, né, que é o religar. O próprio livro dos Espíritos já faz isso, começa com a primeira pergunta relacionada a Deus, né? O livro dos Médiuns é um compilado ali à parte, porque a mediunidade precisava ser tratada com seriedade, então é um livro que tem também um pouco do método científico, mas o fato é que o livro que mais vai abordar para nós a questão científica da doutrina espírita é a Gênese. Então, no início, falando toda essa questão de revelação, de fé, né, todas essas coisas para que nós possamos estar preparados para o conteúdo que vem a seguir. Na próxima semana, nós vamos passar para o item 8 e agora nós vamos para o Gênesis bíblico. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi passado agora da Gênese? Ô, Tiago, Oi, Dona. essa religiosidade aí, muitas vezes a gente acha que para ter essa fé, a gente tem que ter uma religiosidade, né? Sim, Mas se você tem isso na sua vida, no seu coração, nas suas atitudes, não precisa nem ter aguentar, você vai num lugar. A gente ainda precisa de uma coisa assim, porque a gente é falho, né? Então você precisa de algo para você segurar. Mas isso aí Deus deixou para nós. Nós temos isso dentro de nós, né? sim, Se você trabalha no bem, você passa o bem para você, para quem estiver ao redor de você e tudo, então você já tem essa reunião, eu não sei falar a palavra, você está tranquilo, não sim, é de verdade? sim. O próprio Cristo, né, quando todo o ensinamento dele é baseado em fazer o bem, né, no amor. Em nenhum momento ele coloca a necessidade de uma religião.
É a mesma coisa da doutrina espírita, que a gente tem como religião, porque é um caminho para nos religar a Deus. Então é um método, né? É um manual, é um passo a passo, vamos dizer assim, para facilitar. Só que não é obrigatório, né? E a doutrina de Jesus, né, ela mostra isso. É fazer o bem, como a senhora bem comentou. Fazer o bem porque o bem é a própria lei de Deus. Então, o importante é estar na lei de Deus. Sabemos que que a maneira mais comum para a humanidade hoje em dia são através das diversas religiões. Mas a natureza divina e a lei de Deus em si é a lei do amor, é a lei de fazer o bem, né? Da mesma forma que o raciocínio, né, que ajuda a gente a pensar nisso aí é o fato, por exemplo, não é uma pessoa se declarar ateu que ela não vai ter a salvação, porque Deus ama ela do mesmo jeito, né? O que o Espiritismo vem democratizar, né, de mostrar que todos nós temos valor, que todos nós temos uma importância, é porque Deus também faz a mesma coisa conosco. Ele não exclui ninguém, né? Ele, pelo contrário, ele ama a todos nós. E ele tem, né, essa lei que, assim como ele é imutável, e que a partir do momento que nós desviamos dela, nós mesmos plantamos um ajuste futuro para retornarmos para esse caminho, né? Entra aí no que a gente está discutindo no capítulo 3, que é intitulado O Pecado, né? Em algumas traduções, A Origem do Mal. O livro Gênesis, nós vimos que ele é um livro de genealogias, né? De criações, de como as coisas surgiram. No capítulo 1 nós vimos a criação, podemos dizer, de tudo, né? Do universo e do mundo. Então, a genealogia do mundo e das coisas. No capítulo 2, a genealogia do homem. E agora a genealogia do mal, né? Então, nós já vimos aqui a questão do diálogo da serpente com a Eva, né? O significado da serpente, que assim como o mal é aquilo que nos confunde. E o que nós estamos fazendo hoje é fazendo uma comparação, um paralelo entre a passagem, nós começamos isso no último estudo, entre a passagem do capítulo 3 de Gênesis e a passagem do capítulo 1, versículos 26 até 37, quando fala da anunciação do anjo a Maria, né? Por quê? Só para a gente lembrar como que a gente chegou nesse paralelo. A partir do momento que o homem, né, a humanidade, simbolizada aqui pela personagem Eva, quer dizer, a partir do momento que a humanidade começa a querer legislar, fazer suas próprias leis em detrimento da lei de Deus, inicia-se então toda a história que nós temos escrita na Bíblia, tá? Ela só ocorre, toda essa história que a gente conhece aí dos livros, ela só acontece porque teve esse momento de deslize da humanidade, onde escolhemos fazer o mal, futuramente um ajuste, aí a gente erra de novo, vem outro ajuste, erra de novo, vem outro ajuste. O que está descrito na parábola também do filho pródigo, né, conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho, porque ela narra exatamente esse nosso caminho na evolução. Criados por Deus, que é a casa do Pai, escolhemos o materialismo, né, que é pedir a herança, então em detrimento da lei de Deus nós escolhemos uma lei material, caímos em tentação, então é como se fosse a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola também geométrica, né, que começa num nível superior, junto do pai, tem toda uma queda, então imaginamos uma descida, tem o fundo do poço, o filho pródigo lá alimentando-se com os porcos, né, e tal, e sente falta do pai. Quando ele sente falta do pai, ele sai do fundo do poço e começa de novo um caminho de volta. Então faz uma curva, né, como se fosse um U, a letra U. A letra U, geometricamente, ela é uma parábola também. Então é o início, a queda e o retorno ao pai. Essa é a história humana. Então a queda começa com o mal.
que está simbolizado para nós no capítulo 3 aqui que estamos estudando. Depois dessa queda, aí tem idas e vindas, né? A história bíblica acontecendo. Aí o povo de Deus consegue campos, consegue propriedades, consegue progredir um pouquinho. Aí depois vem exílio, escravidão no Egito, aí consegue fugir do Egito. Aí tem o deserto. Aí depois do deserto tem a terra prometida, aí perde a terra prometida. Aí recupera, aí tem exílio na Babilônia, aí vem Jesus, depois de Jesus vem a perseguição aos cristãos, até que chega lá no Apocalipse, que a gente acha que é o fim dos tempos, né? Mas na verdade simboliza exatamente o fim desse ciclo quando nós retornamos para o Pai. Então todo esse desenrolar da história bíblica acontece porque em algum momento a gente escolheu sair da lei de Deus. Isso está simbolizado na pergunta que Kardec faz aos espíritos, se nós precisamos do mal para evoluir. E os espíritos respondem que não, que o mal é escolha nossa, né? Não foi Deus quem criou o mal. Isso fica claro para nós aqui. O mal é quando nós escolhemos algo contrário à lei de Deus. Então fomos nós que criamos. E os espíritos ainda dizem que muitas vezes nós precisamos do mal para sentir falta do bem e aí sim voltar para o bem, que é a lei de Deus. Mas se não fosse assim, se não tivesse um deslize, a nossa evolução ela seria uma subida constante, né? Ela seria uma subida. Ela não teria descida e volta, né? Então, nós já discutimos também o nome que nós... Né, o que é o espírito puro? A evolução até um espírito puro. Quando nós somos criados por Deus, nós somos puros, vindos diretamente, né, da criação do Pai, sem mácula, né, sem pecado, sem cair no mal. Nós vamos nos tornando impuros à medida que vamos fazendo escolhas equivocadas. O espírito puro, então, é aquele que conseguiu redimir da impureza que ele mesmo acumulou ao longo da sua jornada. Então é um espírito purificado, que retorna ao patamar de filho de Deus, de espírito puro, né? Puro no sentido de não fazer mais o mal. A conexão com Deus é uma conexão do bem. Tudo que Deus criou foi bom. Então, tornar espírito puro é deixar de fazer o mal. Aqui, né, falando, quando a gente fala de evolução, nós temos a figura de Eva, então, que é a figura feminina, que nós já discutimos que é o sentimento. Então está narrando para nós um período da humanidade em que o sentimento puro, no capítulo 2, nós vimos que o homem, quando a mulher é criada, na verdade é a dualidade do ser, onde a razão percebe que para evoluir precisa do sentimento, que é a mulher, nós já discutimos isso. Esse sentimento vindo de Deus é um sentimento puro. E agora é o momento então em que um sentimento nosso, humanidade, a partir do momento em que Eva aceita a proposta da serpente, é um momento que nós vamos tornando o nosso sentimento impuro. Ou seja, é o mal, né? Toda a trajetória, então, para tornarmos espíritos puros novamente. E para entender um pouquinho disso, nós fazemos um paralelo com a passagem da anunciação do anjo a Maria. Porque se mulher é o sentimento, Eva está representando esse sentimento que começa a ter uma tendência a ficar impuro, porque faz escolhas erradas. Nós temos, no contrário disso, no lado oposto da evolução, a figura de Maria, que mulher é sentimento, Maria, sentimento puro. Não é à toa que é chamada a Virgem Maria. E o que o sentimento puro proporciona em cada um de nós? O nascimento do Cristo. Então, depois de purificados, depois de toda essa luta e resgate, vem para nós a oportunidade do Cristo nascer em nós, em cada um de nós. Aqui representado, né, Jesus, o Espírito que é nascido de Maria, nosso guia e modelo, que é um Cristo, mas tão importante quanto
é o nascimento do nosso Cristo interior. Aí volta na questão daquela missão que vimos lá na Gênesis, né? Aí tornando um espírito missionário e ligado diretamente com Deus. Jesus fala, ele profetiza isso. Podeis fazer o que eu faço, e até mais. Vós sois luzes, vós sois deuses, né? Então é esse estado depois de nos purificarmos. Algumas... Tranquilo, gente, até aqui? Alguma consideração? Tá tranquilo, Tiago? Alguns paralelos então, né? Nós vimos aqui que Eva, ela, por mais que ela tenha sido tentada pela serpente, nós sabemos que nós somos tentados só por aquilo que nós temos interesse. Né? Foi a discussão até na quarta-feira, a leitura que a Vanessa fez sobre as tentações. O abutre, ele é atraído pelos despojos, enquanto nós sentimos repulsa. E o ouro para o abutre é indiferente, enquanto nós temos interesse nele. Então, não corre risco, né? Resumindo, não vai correr risco de eu cair numa tentação de despojos, porque aquilo já causa repulsa em mim. Mas no ouro eu posso cair, porque eu ainda tenho interesse naquilo. Quer dizer, toda tentação ela está ligada e conectada a algo que é do nosso interesse. Aqui simbolizando a serpente, mas seja qualquer outro tipo de... Seja tentação no âmbito conjugal, no âmbito financeiro ou no trabalho. Só chega para nós aquilo que nos desperta interesse. Isso é lei de afinidade. Então, nós vamos ver no desenrolar da história aqui que a serpente ela tem um castigo, mas Eva também tem. Eva e Adão. Eles têm também porque acolhem a tentação. Então, da mesma forma que os bons espíritos influenciam na nossa vida, mas não tomando decisão por nós, nos dando bons conselhos e a gente escolhe atender, né, seguir ou não aquele conselho, então nós temos o livre-arbítrio, a serpente aqui ela dá um mau conselho. E Eva, simbolizando a humanidade, que já começa a tornar-se orgulhosa e egoísta, atende, segue o conselho da serpente e pratica então o mal. Eu quero dizer que tem então uma conexão. A partir do momento que vai se tornando impuro, vai atraindo esse tipo de sintonia, de conexão. Então nenhuma tentação vem na nossa vida à toa. Ela não vem por acaso, né? Eu estou ali, um ser iluminado, e vem uma tentação. Não. Os Espíritos ensinam para nós que é uma lei, é uma questão até física, uma lei natural. Os Espíritos inferiores, eles não conseguem aproximar dos Espíritos superiores, a menos que os Espíritos superiores permitam. Mas o contrário, sim, os Espíritos superiores conseguem aproximar dos espíritos inferiores para prestar socorro, acolhimento, etc. Mas o contrário não. Então não tem ameaça nenhuma para aquele que está num nível de evolução mais alto. Não tem ameaça. Trazendo isso para nós então, gente, a serpente ela só consegue seduzir Eva porque teve uma afinidade. Teve uma predisposição, teve uma conexão. Na ciência isso acontece, na física, né? Quando as ondas, né, quando os comprimentos de onda, as frequências ali são idênticas, elas podem se unir e potencializar essa onda. Tá? Mesma coisa do aparelho de rádio, televisão, quando a gente ajusta a frequência é porque a gente quer sintonizar com a onda X. Então um canal de TV é diferente do outro porque cada um tem uma
frequência que quando eu mudo o canal eu estou mudando o receptor do meu aparelho para pegar só aquela. Nossa vida, mais ou menos assim. Se eu estou numa frequência boa, eu vou captar coisas boas. Numa frequência ruim, eu vou estar suscetível a esse tipo de influência. Dona Silvia? Não sou disso aí. Então quer dizer que tudo, qualquer coisa de ruim que chegar para mim, eu sou culpada, assim, de certa forma, a grosso modo, eu sou culpada daquilo, porque eu proporcionei uma vibração e algo me achou, né? O Sim. primeiro pensamento foi meu, e ali com aquele descuido meu, outra pessoa, assim, vou julgar, né? Uhum. Muito, né? Que queria fazer alguma coisa ruim também, viu a minha frequência e chegou perto de mim, pronto, me ajudou cumprindo aquilo acontecer. É isso? É, né? Isso, isso. E tem outra possibilidade, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então pode ser também que a gente está com uma sintonia bacana, que a gente está indo no caminho reto ali, mas que a gente precisa ser testado. Então, em algum momento, pode ser permitido que aconteça algum tipo de prova ou de expiação para nos testar e talvez aí até aproximar e tal. Mas o resultado, ele sempre depende da nossa vibração, da nossa fé, da nossa conectividade. É por isso que tem a explicação lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se está sentindo injustiçado nessa vida e não encontra explicação nessa, é porque tem alguma coisa de outra. Né? Nada é sem motivo, inclusive o mal. Né? Em algum momento a gente deu passagem. Pode ser que não deu passagem agora, nessa reencarnação, mas teve um momento em outra e agora vem para nos testar. Então, de todo jeito, teve uma ligação aí com algum passado. Pode não ser uma abertura só no presente, pode ser algo também do passado, para voltar para nos experimentar, né, e nos testar. Então, são as duas possibilidades de termos aflições, né, através do mal. Eu quero fazer uma comparação, porque aqui o que aproxima de Eva para dar o conselho, e aí nós estamos falando de sintonia, é a serpente, que nós vimos que rasteja, né? A serpente representa o quê? O mal e o materialismo, né? Ao mesmo tempo, rasteja toda a sua extensão corporal ali na terra. Terra é materialismo, é vibração baixa, e Eva permitindo aquilo, e o resultado é um retrocesso, não é a palavra ideal, porque a gente não desevolui. Mas assim, é um atraso. O que gera depois é um atraso na evolução. O resultado disso, nós vamos ver. Olha a diferença do espírito puro, Maria, né? Qual que é a conexão de Maria? É com um anjo. Então, da mesma forma que teve um motivo para a serpente aproximar de Eva e ter todo desenrolado a história, o mérito espiritual de Maria de Nazaré, né, a evolução daquele espírito, possibilita conexão com um ser na mesma sintonia vibratória, com um ser superior, tal qual Maria de Nazaré. Né? Percebe, gente, que é tudo sintonia? Né? E o desenrolar da história do anjo anunciando a Maria, nós já sabemos que é o nascer do Cristo. Então é um fruto positivo. É um fruto do bem, é algo que vem de Deus. É por isso que a gente demora muito a evoluir quando a gente ainda está muito preso à matéria. Porque aquilo vai agarrando, vai segurando a gente, gerando reajuste no futuro. É uma perda de tempo no mínimo dupla. Porque eu estou errando agora no presente, deixando de fazer o bem, e por isso perdendo tempo, e automaticamente plantando um reajuste no futuro que vai me consumir tempo de novo. Então é uma evolução muito arrastada. Quando nós passamos a fazer um bem, dá um salto. Né? Só acumulando
eu fui fiel no pouco e agora vão me sendo confiadas mais coisas, vou sendo fiel também no muito. Então dá um salto evolutivo. Tá? Maria então chega nesse patamar, né? E a atração que ela tem é com o anjo. Né? Agora, olha a diferença de um espírito evoluído que é proposto para Maria e o que é proposto para Eva. Né? A serpente, então, a primeira interação dela com Eva é distorcendo a lei de Deus, é confundindo Eva, né? Porque Eva, assim como nós, ela já tinha um conhecimento prévio da lei de Deus. Não pode comer de todas as frutas, todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comeres dela, com certeza morrerás. A serpente, o primeiro passo dela é confundir. E nós vimos naquele artigo sobre as várias mitologias que a serpente, em uma mitologia é um negócio positivo, em outra é negativo. Então, ela, assim como no mundo, ela fica no 2, na dualidade. Né? Ela confunde Eva. É verdade que não podes comer de nenhuma fruta do jardim? E Eva mostrando que, assim como nós tem o conhecimento do que é certo, ela fala assim, não, peraí, eu posso comer de todas, exceto daquela do conhecimento do bem e do mal. Aí a tentação continua. Ah, mas você não te proibiu de comer essa daí? É porque no dia que comer dela, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Né? Aí desperta em Eva a vontade de ser igual a Deus. Né? Aí ela cai na tentação. Veja que ela quer se igualar com algo que não tem possibilidade, que está distante, que ela ainda não compreende, né? Um Deus assim abstrato, mas que ela quer ser igual. Ou seja, ela está destituindo Deus do trono. E fazer o mal é querer ser igual a Deus. Por quê? Eu deixo de seguir uma lei divina para seguir a minha lei. Então é o orgulho e o egoísmo. Eu sou Deus. Mesmo sabendo que na lei de Deus é assim, eu vou fazer do meu jeito, que é diferente. E aí eu escolho fazer isso numa ilusão de que isso vai me dar retorno. De que isso é melhor do que a lei de Deus. Eva mostra para nós isso. O mal é quando nós queremos legislar em detrimento do legislador supremo. Aí nós queremos nos igualar a Deus que a gente nem compreende, porque eu estou querendo me igualar a Ele desrespeitando, fazendo o contrário. Né? Agora olha a anunciação do anjo para Maria. A proposta é totalmente diferente. Versículo 30 do capítulo 1 de Lucas. O anjo então disse, não tenhas medo, porque Maria ela fica um pouco surpresa, né, com a chegada do anjo. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril,
pois para Deus nada é impossível. Maria então responde: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se dela. Olha a diferença de interação de um espírito puro com um ser superior. Vem uma ordem divina que é acatada na hora. O anjo já traz a mensagem direta, não tem confusão nenhuma, traz a verdade. Olha, Maria, no versículo 30, encontraste graça junto a Deus. O encontraste graça quer dizer, Maria, você atingiu essa condição. Você tem mérito para esta condição. Você chegou até aqui. Explica direitinho o que vai acontecer e no fim Maria simplesmente aceita a missão. Vem uma missão de Deus e ela aceita. E a partir daí nasce o Cristo. De Maria nasce o Cristo, de cada um de nós também vai nascer o Cristo, quando nós estivermos nesse momento de sintonia, de seguir a lei de Deus, de não confundir as coisas. Né? Então, nasce o Cristo desse espírito do sentimento puro. Resumindo então, para o Cristo nascer em nós, nós precisamos purificar o sentimento que nós estamos deturpando, né? Tornando impuro ao longo das reencarnações. Nós vamos reencarnando então para voltarmos, porém agora evoluídos, né? Voltarmos ao estágio inicial de pureza e aí sim nascer o Cristo. Né? Jesus, o nome que simbólico, aquele que vem da luz, né? Nós vimos que a luz é o próprio Cristo, lá no Gênesis, nós vimos isso, quando comparamos com o Evangelho de João, no capítulo 1. E aí, né, Maria, ela repete os passos de Jesus na criação do nosso planeta. Como que Jesus criava? Deus dava uma ordem, Jesus executava a ordem. Sem titubear. Era a ordem dada, era a ordem feita. Com Maria foi a mesma coisa. Depois da ordem passada pelo anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A submissão do Espírito puro para a vontade de Deus. E a vontade de Deus se concretiza. Um detalhezinho que não pode passar despercebido, né, é que Isabel estava grávida do 6º mês. O 6 é um número que representa a criação do homem, que foi criado no 6º dia. Em termos de evolução, nós podemos fazer uma escala João Batista, Jesus. João Batista muito confundido muitas vezes como Messias, devido também a ser um espírito evoluído, a um espírito preparado, né? Sabemos que é o próprio Elias reencarnado, então já tinha uma trajetória, mas ainda homem, 6º mês, homem. Depois deste passo, depois de galgar uma jornada evolutiva, se nós colocarmos então esses personagens simbolizando a nossa evolução, Eva, o sentimento que começa a tornar-se impuro, toda uma escalada evolutiva, passando ali por João Batista, que ainda próximo, um espírito, né, missionário, evoluído, mas ainda com pendências para resolver. Tem até a questão da decapitação, né, que alguns estudiosos acreditam que é por causa de quando o profeta Elias ele manda decapitar os profetas de Baal. Então tem um reajuste, ainda precisava de dar uma purificada, e por isso o 6º, né, no 6º mês, homem, e Maria concebe depois disso, quer dizer, Cristo, Jesus, é o 7º. O 7º é o quê? A obra de Deus realizada. É o ciclo de Deus fechando, assim como na nossa criação. O 7 é a obra divina, é um ciclo divino e perfeito sendo finalizado. Então conseguimos traçar essa escala de
sentimentos, né? De evolução do espírito. O que é mostrado para nós na Bíblia o tempo todo é a evolução dos espíritos, de cada um de nós e da humanidade. Nós paramos aqui então nessa comparação. No próximo estudo nós vamos continuar no capítulo 3, porque tem todo o desenrolar da história, né? Depois que Eva aceita a proposta, né? E essa comparação que nós fizemos, gente, com Maria, nós vamos utilizar depois também. Vocês vão ver que ao longo da história aqui a gente vai revisitar esse paralelo, essa comparação que a gente fez. Alguém tem algum comentário antes da gente fechar? Não? Bom, hoje eu inverti, eu fiz a prece inicial, então vou pedir a Dona Silva para fazer a prece final para nós. Pode ser, Dona Silva? Sim, Tiago. Por favor. Nós for fazer, você fala, tá? Pode fazer já. Ah, já deu a hora, já não é? Falta 2 minutinhos. Antes de eu fazer a prece, tá tudo bem? Sim, graças a Deus. Foi tranquilo, né? Eu fui, voltei bem. Então tá bom. Então tá. Então bom agradecer a Deus, né, por mais esse momento aqui conosco, né, que tudo possa nos ajudar a clarear nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos cada dia mais interessar pelos passos de Jesus e tentar fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Que Ele possa nos ajudar, nos iluminar, hoje e sempre. Que assim seja. Assim Assim seja. seja. Obrigado, gente. Até semana que vem. Semana que vem continuamos o capítulo 3, então. E o item 8 da Gênese. Ok. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.